Vamos lá, gente, dando sequência aí, vamos para a 17ª aula. Na última aula a gente falou sobre a família real no Brasil, a abertura dos portos, as nações amigas, todas as transformações que essas 10, 15 mil pessoas da elite portuguesa chegando ao Brasil trouxeram, tanto para a parte estrutural, a insatisfação de uma enorme parte da população brasileira com os gastos que sustentar o luxo dessa elite estava trazendo. E aí a gente hoje vai tocar no outro, vai dar uma sequência nisso, falando sobre o processo de independência do Brasil, tá? Vamos lá que uma coisa vai se amarrar à outra novamente, tá? A história vai se entrelaçando. O que vai acontecer? Enquanto Dom João está aqui no Brasil, você vai ter, obviamente, com o domínio francês em Portugal, você vai ter a exploração, a opressão do povo português, inclusive das elites portuguesas que ficaram lá. Não foram todos que vieram para cá, vieram grande parte da nobreza. As elites burguesas, a grande maioria, permaneceu lá em Portugal. Poderosíssimos, riquíssimos, e ficaram lá, sofrendo nas mãos do controle francês. A libertação de Portugal pelo exército inglês livrou os portugueses da dominação francesa, mas trouxe uma outra série de problemas para Portugal, tá? Você teve um empobrecimento enorme da população, mesmo das elites, tá? Você passou a ter o controle português, o controle inglês. Os ingleses libertam Portugal da França, mas ocupam basicamente o lugar, criam um protetorado inglês em Portugal. Então você vai ter lá um comandante, um general inglês que vai governar Portugal na ausência de Dom João VI. Então você vai ter um descontentamento enorme com tudo que está acontecendo, da mudança de sede do Império, da equiparação de Brasil com Portugal através do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve. Então tudo isso vai gerar uma insatisfação gigante nas elites portuguesas. Essas elites, todas elas conhecedoras e sabedoras do iluminismo, do que está acontecendo, essas elites vão se unir e no movimento, uma demonstração de força contra a realeza, contra a monarquia portuguesa, eles vão fazer uma revolução, tá? Eles vão transformar Portugal no que depois aconteceria também com a Inglaterra, tá? Para muitas pessoas, Portugal é o primeiro país moderno do mundo, tá? Isso é muito questionável, tá? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é que os portugueses fizeram uma revolução ainda, mas o iluminismo está bem no início, assim, a gente está vivendo muito mais um renascimento do que o iluminismo nesse período, tá? Não, a gente também não, já é o iluminismo, mas ainda bem incipiente, ainda bem inicial em Portugal. E o que eles vão fazer? Vão fazer uma revolução e vão criar cortes em Portugal. Agora você já não é uma monarquia absolutista, o antigo regime desaparece em Portugal. O rei continua sendo rei, mas agora ele não tem plenos poderes, ele não tem poderes absolutos em Portugal, tá? Você vai ter as cortes portuguesas eleitas pelo povo que vão assumir esse poder político, tá certo? Algo que aconteceu na Inglaterra, tá? Algo que aconteceu em diversos outros países da Europa. Você mantém a monarquia, a república, a monarquia parlamentar, né? Você vai ter a figura do rei, mas você vai ter o controle, o poder vai emanar do povo através das eleições de deputados, que vão formar câmaras ou cortes, como vocês quiserem. Essa revolução vai promulgar uma constituição, as novas leis, com o novo funcionamento de Portugal. Tá? Então, isso vai acontecer na ausência de Dom João. Isso vai ter um impacto enorme aqui no Brasil também. No Brasil, você vai ter pessoas, elite brasileira insatisfeita com os altos custos de impostos e tudo, que vai querer a adoção desse sistema no Brasil também. Tá? Então, você vai ter que começar a ter burburinhos de uma revolução no Brasil contra o poder monárquico, contra o absolutismo, o antigo regime, querendo transformar o Brasil também
com cortes, com deputados, senadores, igualar o Brasil ao que estava sendo feito em Portugal, tá? E aí Dom João VI é aconselhado a fazer o quê? A voltar para Portugal. E os portugueses exigem esse retorno. Há muito tempo, desde a libertação, as elites portuguesas exigem que Dom João VI retorne a Portugal. Porque lá, para ser a sede do Império Português. Porque a sede do Império Português é onde o rei está. Então eles exigem. O rei não quer voltar. Mas quando essa revolução explode, a situação muda. Tá? E aí você começa a ter o risco do rei perder o seu poder. Algo que tinha acontecido na França, vê lá o que aconteceu com o rei da França, guilhotina. Então você já teve o enfraquecimento do poder monárquico, a promulgação de uma constituição nos moldes iluministas. O que isso vai gerar? O rei vai embora. Só que o rei vai embora e deixa o filho dele aqui. Qual que é a ideia do rei? O rei está indo para um território desconhecido. É a terra dele, é o país dele, é o reino dele, mas ele não sabe mais o que ele vai encontrar. E o que ele vai encontrar é a mesma coisa que o rei da Inglaterra, o rei das outras. Vai virar uma figura quase que alegórica, quase que um enfeite. Mas ele deixa Dom Pedro I aqui na intenção do quê? Dom Pedro assumir o governo brasileiro. Dom Pedro ser o imperador brasileiro, o regente do Brasil, na ausência dele, que impeça que o Brasil se torne o que Portugal estava se tornando. Então ele vai embora, assume a função dele lá. Esse barulho está me perseguindo, gente, me perdoe. Mas deve ter uma câmera em algum lugar aqui, os caras filmam em que sala que ele está e eles veem que esse carrinho fazer barulho. Então vamos lá. E aí o que acontece? Dom João VI vai, o que ele vai encontrar lá é um Portugal modernizado, empobrecido, passando por um momento de caos social, mas politicamente modernizado, e se equiparando a algumas potências europeias. No Brasil você tem o quê? Você tem Dom Pedro I assumindo como regente do governo brasileiro. Tá? Então Dom Pedro I fica aqui e vai governar o Brasil como se nada estivesse acontecendo, tá certo? Quanto a Dom Pedro I, tudo indica, no ano passado eu publiquei um vídeo sobre ele, quem quiser assiste lá, mas Dom Pedro, ele adorava o Brasil, ele era apaixonado pelo Brasil, ele se sentia muito mais brasileiro do que português, tá? E aí o que vai acontecer? As cortes portuguesas vão entender a jogada. As cortes portuguesas, o novo governo português parlamentarista, eles pretendem continuar, levar o Brasil novamente ao posto de colônia, novamente ao posto de sustentar Portugal, fazer com que Portugal volte aos seus tempos áureos, enriquecer a elite empobrecida e tudo aquilo. Então, essas cortes sempre tiveram um plano de rebaixar o Brasil ao que ele era antes, de fazer com o Brasil que sempre foi feito antes da família real chegar aqui. Mas com o príncipe aqui, a presença do príncipe, a regência do príncipe herdeiro, evitava essa influência. O rei governava, o príncipe governava o Brasil, sem dar nenhuma importância às decisões das cortes portuguesas. E aí você tem um problema. O rei está em Portugal, as cortes governam Portugal, eles precisam do Brasil para se reconstruir financeiramente. O Brasil é o cofre deles para a reconstrução e para o enriquecimento português. Dom João VI, quando vai embora, ele leva todo o dinheiro do Brasil, tá? Todo o dinheiro que estava guardado em Banco do Brasil, os cofres são esvaziados e ele leva esse dinheiro para Portugal. Mesmo assim, isso não era o suficiente. É uma fortuna em ouro, em tudo que ele leva, tá, gente? A independência brasileira não saiu de graça, ela custou fábulas de dinheiro, certo? Muita gente fala que não teve guerra, não teve, mas o custo dessa independência foi altíssimo. Quando Dom João VI vai embora, ele leva tudo que tem de valor aqui. Mas os portugueses querem mais, querem voltar ao Brasil ao status de produtor. O café está explodindo, esse dinheiro do café faz o olhinho dos portugueses brilhar. Só que Dom Pedro aqui atrapalha a situação. E as cortes portuguesas começam a exigir
que Dom Pedro volte. E aí você vai ter uma queda de braços entre Portugal e Brasil. E o prêmio é Dom Pedro. A população brasileira sabe que se Dom Pedro voltar, eles vão voltar a ser uma colônia explorada ao máximo. Então, os brasileiros eles estão ansiosos pela permanência de Dom Pedro. A permanência de Dom Pedro aqui não porque amam ele, mas porque a presença do príncipe herdeiro governando o Brasil impede que o Brasil retorne ao posto de colônia, de simples colônia. Então, os brasileiros, o que eles mais querem é que Dom Pedro fique. Os portugueses querem que Dom Pedro vá embora. E aí você vai ter manifestações populares, abaixo-assinados, feitos por brasileiros, exigindo, pedindo, solicitando, suplicando que Dom Pedro não vá embora. E ele não quer ir. O pai dele não quer que ele vá também, tá? Mas as cortes portuguesas querem que ele vá. As cortes portuguesas começam a mandar cartas cada vez mais ameaçadoras, tá? Exigindo, não é mais pedindo, é exigindo que Dom Pedro volte para Portugal. Parece uma bobagem se ele ficar aqui ou não ficar ou ir embora, mas não é ele em si, é o que isso significa. Enquanto ele estiver no Brasil, tem um governo brasileiro e as cortes portuguesas não podem meter a mão no Brasil. Se ele for embora, o Brasil volta a ficar livre para os portugueses fazerem o que ele quiser. Então não é ele, pessoa, mas é o que ele significa que é o problema. Portugueses querem que ele vá, brasileiros querem que ele fique. O rei de Portugal, Dom João VI, quer que ele fique, tá? Porque ele tem receio de perder o poder no Brasil, igual ele perdeu em Portugal. Enquanto tiver com o filho dele, está lindo. E aí o que vai acontecer? Tá? No início de 1822, não no dia 7 de setembro, mas bem nos primeiros meses de 1822, Dom Pedro vai decidir ficar no Brasil. Tá? Ele vai fazer um pronunciamento dizendo, é uma frase famosa, diga ao povo que fico. Ele decide, inclusive esse dia se chama Dia do Fico, que na realidade deveria ser o dia da independência verdadeiro. Que é o dia que Dom Pedro fala que não vai, mesmo sendo ameaçado de ser preso. As cortes portuguesas mandam uma comunicação dizendo que ele vai ser levado em grilhões para Portugal. O que é grilhões? São algemas antigas. Tá? Então eles estão ameaçando Dom Pedro de voltar para Portugal preso. E aí ele diz que não, que ele vai ficar. Crava, pau, não vou ficar no Brasil. Quando ele diz isso, é como se ele definisse que o Brasil vai continuar sendo um país, que o Brasil não vai se submeter a Portugal. Então, para muita gente, inclusive para mim, esse é o dia da independência, é o dia do fico. É o dia que Dom Pedro deixa claro, obviamente assessorado por uma série de pessoas, entre eles José Bonifácio, o patriarca da independência brasileira, figura importantíssima, tá? Para Dom Pedro I, num primeiro momento, e para o processo de independência do Brasil, porque ele vai aconselhar que Dom Pedro não vá. Ele garante que o Dom Pedro vai ter apoio brasileiro. E aí, o que Dom Pedro vai fazer? Um detalhezinho. O exército português que vive no Brasil, o exército brasileiro, mas que é português, na verdade, eles são soldados portugueses. Eles obedecem ao rei de Portugal. Eles amam Dom Pedro. Dom Pedro é carismático. Os militares brasileiros vão adorar Dom Pedro, mesmo sendo portugueses, como Dom Pedro também era. Tá? Mas guarda essa informação. Após esse dia do fico, Portugal continua exigindo o retorno de Dom Pedro. As cortes portuguesas ainda têm esperança de não perder o Brasil. Eles precisam que Dom Pedro volte. Continuam ameaçando, mandando navios armados e tudo mais. E Dom Pedro tá cravado, não vou voltar. Tá? Ele fica como o rei do Brasil, ele prefere o regente brasileiro do que voltar para Portugal, correndo o risco de sei lá o que acontecer. Então está nesse pé a coisa. E Dom Pedro começa a governar. Existe insatisfação, existem revoltas e tudo mais nesse tempo, mas ele continua aqui e o povo brasileiro quer que ele fique. A elite, o povo brasileiro precisa que ele fique. Inclusive os portugueses que estão aqui, esses que precisam que ele fique, porque eles têm receio de voltar ao que era antes. E aí, numa das viagens que Dom Pedro faz para São Paulo, no caso ele vai para Santos, que é onde mora José Bonifácio,
E aí nos livros didáticos vão dizer para vocês que ele veio para São Paulo para apaziguar conflitos. Mentira, tá? Dom Pedro tinha uma amante aqui em São Paulo, a Marquesa de Santos, que já é declaradíssimo, tem todas as cartas que eles trocavam na época. Dom Pedro era casado, tinha um bando de mulher para tudo que era lado, e a amante dele, o amor da vida dele, era a Marquesa de Santos, que morava aqui na cidade de São Paulo, lá onde hoje é a Praça da Sé. Então Dom Pedro vivia aqui, tanto que na época havia piada de se mudar a capital para São Paulo, né? Ele vivia aqui. Você vai ler nos livros aí uma série de coisas, os motivos, mas na realidade era por causa da amante dele. E aí ele aproveitava e ia até Santos com um amigo dele, José Bonifácio, que sempre o aconselhou. E nesse meio do caminho entre voltar de Santos e chegar em São Paulo, na época não tem carro, tá, gente? Isso tudo é feito cavalo, burro, charrete. Ele é informado que um navio português chegou ao Rio de Janeiro com a ordem expressa de prendê-lo. Tá? As cortes portuguesas haviam decretado a prisão do príncipe herdeiro Dom Pedro I. Então, vem os mensageiros avisar que quando ele chegar no Rio, ele será preso pelo exército português. Exército português que vive no Brasil, que é composto por cidadãos nascidos no Brasil, que obedecem à coroa portuguesa, mas que adoram Dom Pedro I. E aí Dom Pedro I, num ato até de ousadia, ele paga para ver. Tá? O que ele faz? Ali naquele momento, no bairro de Ipiranga, aqui em São Paulo, muita gente acha que ele morava onde é o Museu de Ipiranga. Não, ele morava no Rio. O Museu de Ipiranga foi construído onde supostamente houve o rompimento de Brasil e Portugal. Tá? No momento de ousadia, Dom Pedro rompe com Portugal. Ele paga para ver a reação, porque Dom Pedro viaja, e ele viaja com um guarda-costas, né? Uma parte do exército acompanha ele onde ele vai. Soldados portugueses. Portugal mandou prender. Quando ele é avisado, ele paga para ver. O que ele faz? Ele determina o rompimento de Brasil e Portugal. No quadro, nos filmezinhos, né, na lenda, ele levanta uma espada e diz independência ou morte. Isso não existe, tá? Isso é só uma construção heróica da independência brasileira. O que vai haver, na verdade, é que nesse momento Dom Pedro vira para os soldados que estão acompanhando ele na viagem, todos eles do exército português, fiéis ao exército português, vira para esses soldados e manda que eles tirem o emblema de Portugal da farda, que a partir daquele momento eles passariam a ser o exército brasileiro. Pouco se fala disso, mas é uma ousadia, é uma aposta, porque ele corria o risco desses soldados não aceitarem. Eles podiam se negar, porque eles são soldados portugueses. Mas esses soldados, na época, eles têm um símbolo, né? Um negocinho redondo com as cores de Portugal. E ele ordena que eles tirem. Que a partir daqueles momentos eles não eram mais soldados portugueses, e sim soldados brasileiros. E os soldados retiram. Aquele momento é o rompimento total de Brasil e Portugal. Por isso, 7 de setembro. Um rompimento que já existia desde o dia do fim, ali ele se tornou irreversível. Tá? Os militares passam a apoiar Dom Pedro e oficializam o rompimento de Brasil e Portugal. Portugal não tem mais exército no Brasil. Os soldados do exército português no Brasil agora são soldados brasileiros fiéis a Dom Pedro, que passa a ser o imperador, o regente do Brasil. Continua, né? Já era o regente do Brasil. Agora ele vai passar a ser o imperador brasileiro oficialmente. O rei não tem mais poderes aqui. Papel do rei nessa confusão. O rei é a favor. Inclusive o rei é o mandante do crime. Tá? Do crime é brincadeira, tá? Mas em várias cartas o rei dizia a Dom Pedro que a independência do Brasil com Portugal era inevitável. Que ela podia ser feita pelos libertadores da América, que estavam fazendo isso na Europa, na América inteira, Simão e Bolívar e seus parceiros, que ou ia ser um deles que ia fazer, ou que Dom Pedro fizesse, porque se Dom Pedro fizesse, ele seria o herói do povo brasileiro, ele contaria o libertador do Brasil. E aí o Brasil não seria mais de Portugal, mas continuaria pertencendo à família do rei de Portugal.
tá certo? Ou seja, pouco ou nada mudaria, tá certo? Então, essa é a história da independência brasileira, sem heroísmo, sem cavalo branco, sem nada, a história do que realmente aconteceu, tá certo? É um conflito de interesses entre brasileiros, portugueses, e no meio desse conflito você tem as figuras da monarquia, tanto Dom João quanto Dom Pedro lutando com todas as forças para manter o Brasil, manter no Brasil um poder que eles perderam em Portugal. Tá certo? Até a próxima aula, gente.